Olá, sejam bem-vindos a mais um Panorâmica. Esta semana contamos com a presença de um dos nomes mais prestigiados na grande reportagem televisiva em Portugal. Começou na rádio, plataforma que ainda hoje lhe traz uma grande nostalgia, mas foi em 92, que, quando abraçou o projeto SIC, que Pedro Coelho marcou o lugar que mais tarde deu origem a grandes reportagens premiadas, como Rosa Brava, Filhos da Diferença e agora mais recentemente a reportagem Depois da Fraude. Pedro, muito obrigada pela sua presença aqui no Panorâmica. É um prazer. Começava por lhe perguntar, um jornalista é um especialista em generalidades ou um generalista de especialidades? Eu, por acaso, gosto muito da expressão especialista em generalidades. Acho que nós temos essa obrigação de conhecermos um pouco de muita coisa, não é? Porque é, de facto, uma profissão extraordinariamente abrangente que trabalha com muita matéria. Depois o que temos que fazer é, em cada matéria que nós temos que detalhar, no momento em que a temos que detalhar, aí sim tornarmos especialistas nessa matéria. Portanto, não podemos ser especialistas numa única coisa, não deveríamos, mas temos que, de facto, ser especialistas em generalidades. Então é a favor da não especialização na profissão? Eu sou, melhor dizendo e enfaticamente, eu sou completamente contra a especialização do jornalismo. E sou por diversas razões. Desde logo porque é assim, o jornalismo é uma generalidade, é uma abrangência demasiado grande e um especialista tem uma tendência natural por ficar demasiado refém da matéria que cobre. No limite, até pode ficar refém das próprias fontes oficiais, porque o especialista é aquele que acaba por estabelecer com as fontes, que são sempre as mesmas, um canal de comunicação que por vezes pode gerar entropia. Dou-lhe um exemplo muito concreto. O caso Watergate começa verdadeiramente não com o Carl Bernstein, mas com um jornalista do Washington Post que era um jornalista de polícias. E à conversa com o Carl Bernstein ele diz-lhe, parece que há um escândalo qualquer que se passa com os antigos, com a equipa do Nixon. Mas isso tem a ver com coisas da minha área, eu não vou pegar nisso. Porque se pegar nisso, já sei que não vou ter a história. Ou melhor, as minhas fontes vão ficar incomodadas comigo. Não queres tu pegar nisso? E o Bernstein esfregou as mãos, naturalmente. É claro que pegou e depois, obviamente, nós sabemos o resultado que houve dessa decisão. Mas a história começa com um especialista que, por ser uma coisa da área das polícias, entendeu que iria chocar com as fontes e perturbar as fontes e então decidiu abrir o ângulo. E ainda bem que abriu, não é? É apenas um exemplo, mas há tantos. Sim. O Pedro, numa entrevista ao DN, Diário de Notícias, disse que ser repórter é quase um trabalho de antropólogo, porque o jornalista tem que se, ambientar a diversas situações que muitas vezes não prevê. Houve alguma que lhe fosse particularmente difícil? Sim, houve umas muito mais difíceis do que outras. Eu lembro-me daquela que até hoje me trouxe mais dificuldades, não é? Porque tive que violentar a minha própria personalidade. Relacionada com uma história que fiz em duas cadeias, em concreto numa cadeia masculina que foi Pinheiro da Cruz, onde passei 13 dias, não dormia lá, mas estava lá o dia todo, até à noite, e lembro-me da primeira vez que, quando tive autorização para fazer a reportagem, fui com o repórter de imagem visitar a cadeia. Já tinha o ok da Direção-Geral dos Serviços Prisionais e fomos falar com o diretor da cadeia, que era na altura um fulano, digamos, duro, que claramente não queria que nós fôssemos invadir a cadeia durante o tempo que nós quiséssemos, porque tínhamos carta branca para fazer o que quiséssemos e durante o tempo que quiséssemos, que é uma coisa para um diretor de uma cadeia que não deve ser nada simpática. E eu percebi que ele não tinha nenhum interesse em que nós fizéssemos a reportagem. Então disse-nos, ok, então se querem começar, comecem já, vão visitar a cadeia. E pôs-nos um subchefe de guardas connosco. A cadeia de Pinheiro da Cruz é uma cadeia... tem o maior pátio dos estabelecimentos prisionais em Portugal, um pátio enorme, onde há muita gente. E quando nós somos despejados no pátio, a reação dos reclusos à nossa entrada, ainda sem câmara, portanto só nós, foi uma reação muito complexa, no sentido em que eles se apoderaram de nós durante uma tarde inteira e no final daquela situação o diretor pensou, conquistei, já consegui convencer estes dois a não virem aqui fazer a reportagem. E quando ele perguntou no final, então,
ainda querem fazer a reportagem? Nós, sim, podemos começar amanhã se quiser. Foi claramente difícil para ele, mas eu não tenho dúvidas nenhumas que foi bastante mais difícil para nós, porque entrar num ambiente fechado, como é o ambiente de uma cadeia, não é uma situação fácil. E eu sabia que ia lá estar durante muito tempo, e aqueles 13 dias foram 13 dias muito longos, muito difíceis, porque nós fizemos tudo o que há para fazer dentro de uma cadeia. E foi um momento complexo, mas hoje tenho a certeza que foi das experiências que mais me enriqueceu. Não é? Acho que nós temos que ultrapassar barreiras, e essa foi uma barreira que eu ultrapassei, e acho que ultrapassei com sucesso, e isso foi ótimo. O trabalho da grande reportagem em específico é um trabalho em que o jornalista está em contacto com aquele tema e com aquela realidade durante meses, dorme com os temas, não se consegue desfazer deles, envolve-se muito. Qual é a sensação quando depois as reportagens vão para o ar? É uma sensação estranha, é como se nós tivéssemos, é aquela sensação da ressaca, é uma ressaca, não é? Porque é tão violento. Eu agora estou a fazer uma coisa que comecei em outubro, no início de outubro, e sei que só vou terminar em meados de março. E está a ser tão exigente. E é de facto, como a Joana dizia, eu durmo com isto, sonho com isto, almoço com isto, está a ser um tormento. É muito bom, porque eu estou a conseguir chegar a situações que eu não sabia que iria conseguir. Estamos a trabalhar com uma equipa muito pequenina, eu, mais uma produtora e uma assistente de produção, e depois mais o repórter de imagem, e agora nesta fase já o editor de imagem, mas é uma equipa extraordinariamente pequena, para um trabalho muito, muito, muito exigente, e já sei que quando a reportagem acabar, eu me vou esquecer de todo este problema que tive durante este período, porque eu não tenho vida, deixei de ter vida, não é? A minha vida está perfeitamente orientada para esta reportagem, e quando a coisa acabar vou sentir um vazio enorme, que é o que acontece habitualmente no final dos grandes trabalhos, e vou ter uma enorme vontade de começar uma próxima reportagem. Eu acho que ando aqui, é um pouco como a cenoura que está à frente do burro, e o burro vai sempre a correr atrás da cenoura, eu ando sempre a correr atrás da história, não consigo libertar-me das histórias que vou fazendo. É curioso que o Pedro, se não me engano, foi aos 14 anos que decidiu querer ser jornalista. Sim. O que é relativamente cedo para a maioria dos adolescentes. O que é que esperava nessa altura? Não sei, era um miúdo, não é? Mas eu acho que tem muito a ver com o meu lado, com a minha personalidade, que não é revelada naturalmente, nem tenho de a revelar, mas que eu sou uma pessoa muito tímida, mas tenho também uma enorme, é um bocado um contraste, não é? Porque sou tímido, tenho alguma dificuldade em me relacionar com as pessoas, mas quando estou em ação, transfiguro-me, ou seja, se é preciso falar, seja com quem for, para atingir um determinado objetivo, ultrapasso todas as barreiras. Eu acho que tinha essa consciência aos 14 anos, que era claramente uma pessoa tímida, que a ter uma profissão normal, eu não ia não ia vencer a timidez. Eu só consegui vencer a timidez porque, de facto, tenho uma profissão que não é uma profissão normal. É extraordinária, mas, de facto, não é uma profissão normal. É uma profissão em que nós, todos os dias, temos de nos reinventar, não é? E eu acho isso extraordinário. E já imaginava que assim seria. Se me perguntar se eu, quando comecei, achei que poderia hoje estar no lugar onde me encontro, acho ainda assim que é um lugar simpático, para quem gosta destas coisas, eu achava que já não era possível, achava que não ia conseguir. Mas pronto, consegui e hoje estou aqui. Agora tenho também a consciência que é com a idade que tenho, que a partir de agora vai ser sempre a descer, mas é a vida é assim mesmo, não é? Muita coisa mudou desde essa altura. E se o Pedro já não imaginava nessa altura que seria possível, agora qual é a saúde da grande reportagem? É boa ou má? Eu acho que é curioso, porque se nós olharmos para a TVI, para a SIC e para a RTP, nós percebemos que os programas de informação, os programas de grande informação, são claramente os programas que têm mais adesão. Sim, mais audiência. Exatamente. Portanto, eu vejo, por exemplo, as reportagens da TVI, porque eu sou espectador, sem nenhum problema, pelo contrário, gosto imenso de ver as coisas que a TVI faz. Aliás, eu acho que se nós olharmos só para o nosso umbigo, desde logo não evoluímos. Deixamos e depois também não vemos o que é que os outros fazem. Eu gosto muito de ver o que é que os outros fazem. E eu sei que as reportagens da TVI, eu falo mais da TVI porque a RTP tem uma outra, acho que não tem grande reportagem, tem uma média reportagem. É um pouco diferente, bons trabalhos, indiscutivelmente, boas histórias. Com 6 às 9, por exemplo. Sim. Mas são coisas mais curtas.
As reportagens da TVI são mais ao jeito daquelas que nós vamos fazendo na SIC, e gosto de as ver e percebo que também há muita gente que as gosta de ver. Portanto, quando nós vemos uma reportagem, sei lá, do Rui Araújo, da Ana Leal, sabemos que ela vai ter audiência, indiscutivelmente, porque são bons trabalhos, bem feitos, boas histórias. E eu acho que na SIC vai acontecendo a mesma coisa. Nós somos muito poucos, na grande reportagem somos 4 pessoas, a Cândida Pinto, o Carlos Rico, eu e a Miriam Alves, e temos a consciência clara que quando nós fazemos uma história que ela é quase inevitável que tenha audiência, porque as pessoas estão disponíveis para consumirem trabalhos mais bem feitos. Mas, por outro lado, parece que não há, ou que há cada vez menos uma vontade por parte das direções para fazer mais grande reportagem, ou mais média reportagem, por exemplo. Sim, é natural, Joana, porque o dinheiro não abunda nas redações, não é? E deixar um repórter durante 5 ou 6 meses a trabalhar numa matéria não é barato, não é? Mas aqui a questão é, eu gosto muito de pensar assim porque sei que isto é verdade. A grande reportagem, quando é bem feita, quando é um trabalho jornalístico sólido, acaba por trazer à estação uma mais-valia que vai muito para lá dos cêntimos e dos euros, que é a mais-valia da credibilidade. Portanto, se os canais de informação em Portugal ainda não acabaram com a grande reportagem, é também por saberem, desde logo que ela tem audiência, porque tem tido, nos 3 canais tem audiência, mas é também porque é um conceito muito interessante este de projeta de credibilidade. Não é apenas a credibilidade no sentido literal do termo, é também aquilo que ela projeta para a própria estação. Ou seja, uma grande reportagem sobre um tema complexo da atualidade política ou económica em Portugal, e quando há muita coisa que é desvendada nessa reportagem, isso cria uma credibilidade não apenas para quem a faz, mas para o próprio canal que tem a coragem de a emitir. E eu acho que essa é a grande explicação para que as reportagens ainda existam e com vigor em Portugal nos 3 canais. Eu acho que tem muito a ver com isso, sinceramente. O Pedro também é professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova e é um defensor do ensino do jornalismo. A minha pergunta é, o que é que está mal no ensino do jornalismo em Portugal? Eu acho que há muita coisa que está bem, não é? Claramente. Desde logo, o facto da maior parte das pessoas que entram nas redações serem licenciadas na área de jornalismo/comunicação. Isso é um valor extraordinário. Nós hoje, apesar de todos os defeitos que possamos querer acrescentar e falar sobre a forma como nós fazemos jornalismo hoje, e há muitos problemas, nós hoje ainda assim fazemos melhor jornalismo do que fazíamos quando eu entrei há 20 e tal anos na profissão. Mas por valores éticos ou mais a parte prática? Eu acho que há aqui depois uma questão que é muito sensível. Hoje as questões éticas são muito mais complexas do que eram há 20 e tal anos quando eu comecei. Porque o conjunto de situações, desde logo há uma pressão que é superior a tudo isto, que é a pressão do mercado. O jornalismo está a viver uma crise de sustentabilidade. E essa crise gera problemas éticos diários, cotidianos. E eu sei que é cada vez mais difícil ao jornalismo, e ao jornalista em concreto, conseguir ultrapassar as barreiras que o mercado cria ao jornalismo. Se o jornalismo está frágil, se não é financeiramente rentável, nós sabemos que o jornalismo vive aqui um paradoxo claro, que é, por um lado, tem que gerar lucro social, porque é essa a função do jornalismo, mas também tem que gerar um lucro financeiro. E é neste equilíbrio entre o lucro social e o lucro financeiro que se gera o verdadeiro problema da ética do jornalismo. E nós hoje estamos a atravessar um problema ao nível do jornalismo que tem muito a ver com a nossa incapacidade de conseguirmos proteger o jornalismo. O jornalismo precisa de ser protegido, mas isso não tem a ver com as pessoas que estão na profissão, nem tem a ver com aquelas que saem das escolas, que são maioritariamente aquelas que entram nas redações. Tem a ver, sobretudo, com a grande pressão do mercado. Ora, enquanto nós não resolvermos o problema da sustentabilidade do jornalismo, nós dificilmente vamos conseguir resolver o problema do próprio jornalismo. Mas quando me perguntam o que está mal nas escolas, eu acho que o que está mal nas escolas é haver talvez uma rendição ao mercado. Há ainda 2 mundos paralelos, de um lado as escolas, do outro lado o mundo profissional, não há grandes zonas de cruzamento e quando as escolas começam a querer fazer fretes ao mercado, transformando-se em antecâmaras do mercado, as escolas estão a errar.
Porque nós sabemos uma coisa, o mercado deixou de ter tempo, infelizmente, para zelar pelo jornalismo. Tem de ser a escola a zelar pelo jornalismo. Tem que ser a escola a proteger o jornalismo. Portanto, a âncora da escola tem que ser o jornalismo e os valores do jornalismo. Tem que ser essa a via da escola. Portanto, nós temos que apostar num ensino que proteja o jornalismo para quando as pessoas chegarem à redação trazerem uma armadura ética muito consistente de forma a poderem proteger o jornalismo. Aquilo que nós hoje precisamos mesmo, jornalistas, professores, estudantes de jornalismo, sociedade em geral, naturalmente, é de um jornalismo protegido, onde os valores do jornalismo estejam à volta de uma cápsula inviolável, porque nós estamos a sentir brechas nessa cápsula. E eu acho que esse é o maior problema do jornalismo, as brechas que a cápsula que protege o jornalismo está a começar a sentir. E isso também traz uma crise, uma espécie de uma crise de identidade também em relação à própria profissão e àquilo que é ou deve ser o jornalismo. Sim, aqui o problema é que nós sabemos o que é o jornalismo. Eu acho que ninguém tem dúvidas sobre aquilo que é o jornalismo. Eu acho que o que é dramático é que a crise de sustentabilidade do jornalismo leve muita gente a fechar os olhos. Isso é que é complexo e é dramático. Porque quando nós estamos a misturar entretenimento com a informação, nós sabemos que isso não é jornalismo. Todos nós sabemos isso. Mas quando é pedido a um jornalista, por favor, vai ali fazer a reportagem daquele restaurante, porque nós precisamos ter aqui uma rubrica qualquer de férias durante 3 meses no canal, e porque isso gera audiência, o jornalista que vai fazer isso sabe que isso não é jornalismo. Sabe que está a emprestar a credibilidade do jornalismo a uma marca. Isso é aquilo que as marcas mais gostam. Servirem-se do jornalismo, da credibilidade do jornalismo, para poderem promover um determinado produto. Isso é o que as marcas mais gostam. Mas eu sou jornalista, eu não tenho de fazer isso. Eu não vou fazer isso. Percebe? E aqui o problema é que muita gente não consegue dizer que não, quando lhe dizem faz isso. Mas só que isto é outra coisa. Eu até admito que nós possamos fazer aqui um acordo de cavalheiros. Ou seja, o que é jornalismo, o que não é jornalismo, não é jornalismo. Os jornalistas fazem jornalismo. Os comunicadores, sejam eles quais forem, fazem outra coisa. Participam no extensíssimo campo da comunicação sem terem de fazer rendição ao jornalismo. Não me peçam a mim, jornalista, para ir promover um restaurante. Eu não faço isso. Eu, se quero ir ao restaurante, vou e pago. Não gosto que me ofereçam nada. Mas também não ando a fazer fretes a ninguém. Nem devo talvez fazer. Se essa barreira for bem construída, talvez isso seja uma das formas para resolver essa crise de identidade. É que o problema aqui é que as coisas não são tão complexas assim. Todos nós sabemos o que é o jornalismo. Vamos de facto proteger a cápsula. Vamos proteger a cápsula. As escolas têm esse papel, nas redações temos essa obrigação. Vamos proteger a cápsula para que as gerações mais novas, e não vamos forçar as gerações mais novas, mais frágeis, obviamente com menos resistência, e acabam sempre por dizer que sim, não é? Vamos proteger as gerações mais frágeis, não as forçando a fazer coisas que violam a profissão. É essa a nossa obrigação. Gente mais velha que está nas redações. Temos que ter esse cuidado, porque as pessoas não são parvas, sabe? Nós hoje temos aqui 2 mundos completamente diferentes. Temos o mundo do jornalismo de qualidade, e eu, modéstia à parte, é aí que eu gosto de estar, e é aí que eu acho que estou, e muitos de nós é aí que estamos, indiscutivelmente. E depois temos o mundo das notícias soft, do entretenimento, portanto, todo esse campo do infotainment, que é longuíssimo. São 2 mundos completamente distantes. No meio nós não temos nada, e nós temos que ter o meio. Porque nós não podemos ter só grandes reportagens e trabalhos de investigação. O cotidiano jornalístico é feito com este meio, que não está a ser coberto. Porque nós passamos daqui, ou seja, continuamos a fazer grande reportagem, e fazemos-la bem nos 3 canais, e depois continuamos a fazer muito infotainment, e fazemos muito nos 3 canais, incluindo no canal público onde este programa vai passar. Portanto, é um bocado absurdo nós estarmos aqui com estes 2 mundos sem termos nada no meio. Nós temos de trabalhar para ter alguma coisa no meio. E ainda, esse é o nosso desafio. Em jeito de conclusão e também na sequência da parte das escolas, se eu pedisse ao Pedro para adjetivar com uma só palavra, o que é que um jornalista precisa de ser nos dias que correm para ser jornalista, qual era o adjetivo que escolhia? Bom, é difícil. Eu acho que posso dizer-lhe mas não é o único, obviamente. Curiosidade, mas eu acho que é inquietação, talvez a palavra que mais se adapta
é a inquietação. Não é? Acho que é mesmo essa. Ok. Pedro, queria agradecer-lhe imenso a sua presença aqui no Panorâmica. Foi um prazer recebê-lo. Ok, muito obrigado. O E2 fica por aqui. Já sabes que podes continuar a acompanhar as nossas novidades na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube. Nós voltamos para a semana, como de costume. Até lá!